Então, estou com um enorme prazer de ter a oportunidade de conversar com Juliano Mendonça Domingues da Silva. O Juliano, embora tão jovem, né, é jornalista, cientista social, doutor e mestre em ciência política na Universidade Federal de Pernambuco, conceito 6, ou seja, metodologia é também um ponto forte do Juliano. E é isso, Juliano, eu queria te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço, estou à disposição. Pois bem, Juliano, a tua tese de doutorado é em torno da fragilidade da democracia e a importância que a TV aberta no Brasil e na Argentina tem nisso. Explica um pouco a tua tese de doutorado, bem recente, né? 2015. Isso, a tese de doutorado ela foi defendida bem recentemente, né, no início do ano, desse ano, e ela, de certa forma, é uma continuidade do que eu já vinha fazendo desde a graduação, quando eu fiz jornalismo e ciências sociais. Ao mesmo tempo, sempre procurei trabalhar nessa interface entre ciência política e comunicação. Continuei no mestrado, quando trabalhei políticas de comunicação e dentro da análise de processo decisório e qualidade da democracia, e com o doutorado a gente procurou aprofundar um pouco mais esse debate. Como o senhor falou, quer dizer, tem uma discussão sobre a ideia de qualidade da democracia, quando a gente fala em fragilidade democrática. E o que é que, né, o internauta pode se perguntar, o que é que comunicação tem a ver com isso? E existe uma produção literária muito extensa nessa interface entre comunicação e ciência política, que prevê basicamente o seguinte, que em regimes democráticos, um dos pré-requisitos, na verdade, para a existência de democracias é a existência de fontes alternativas de informação. Certo. Ou seja, quanto maior a quantidade de fontes de informação, mais democrático tende a ser esse país, por um motivo muito simples. É por meio da obtenção de informação que o indivíduo, que o cidadão toma a decisão. Mas aí eu te pergunto o seguinte, trazendo também um pouco para o lado jurídico, fazendo essa interface, que eu acho que é fundamental. A Constituição, no artigo 221, ela trata dos princípios da comunicação social. Entre os princípios está o estímulo à produção independente. Isso existe no Brasil, a Constituição de 88. Está havendo isso eficazmente? A Constituição, sendo bem objetivo, não. Não, certo. E o que é que acontece? Acontece, mas de uma forma muito incipiente. O capítulo, que na verdade é o capítulo específico da comunicação social, né, previsto na Constituição de 88, é entendido como um grande avanço nesse debate sobre democracia e comunicação. Entretanto, e aí é o senhor melhor do que ninguém já deve ter percebido isso, entretanto, esses artigos eles não foram regulamentados. Tá. Então, mais de 20 anos passados da nova Constituição, né, da Constituição de 88, esses artigos não foram regulamentados. Então, não só esse que prevê o estímulo à produção independente, mas também outros princípios previstos na Constituição não foram regulamentados. E aí, diante da ausência de regulamentação, pouco se faz para se fazer cumprir. Mas aí eu te pergunto, que a Constituição também, nessa parte da comunicação social, fala em plena liberdade de informação jornalística, dizendo mais, nenhuma lei deve embaraçar. Então eu te pergunto, diante do princípio da liberdade, a Constituição fala tantas vezes em liberdade de comunicação sem censura, em várias oportunidades ela diz, olha, veda qualquer censura, e nega que a lei deva provocar qualquer tipo de embaraço. Por outro lado, ela fala em uma lei federal para regular diversões, espetáculos públicos, poder público para fixar faixa etária, proteção da família, da saúde, do meio ambiente. Como é que se compatibiliza na tua perspectiva, né, essa liberdade com essa impossibilidade de censura e, ao mesmo tempo, uma lei federal regulando alguns aspectos da comunicação social? O senhor toca num ponto importantíssimo que foi desenvolvido durante a nossa tese, que é a ideia de que, nesse ambiente, o Estado desempenha um papel fundamental, tá, que é justamente o papel de regular, né, a gente partindo do princípio do Estado regulador, regular a distribuição de recursos, como o Estado faz em várias áreas da nossa sociedade. E aí, na comunicação, não tende a ser diferente. Então, existem recursos a serem distribuídos, e aí quem exerce esse papel é justamente o Estado, ao criar leis que digam, olha, parte desses recursos vão para esse grupo social, parte desses recursos vão para esse outro grupo.
E aí o que é que acontece? Ao fazer isso, o Estado ele exerce esse papel de árbitro nesse processo de distribuição. Quando não há, e aí as regras devem ser implementadas nesse sentido, quando não há esse papel do Estado, né, regulador, tende a prevalecer os interesses daqueles grupos que possuem maior poder de pressão na arena decisória. E aí entra, talvez, um dos primeiros pontos assim, de contato direto entre o que eu faço, o direito financeiro, o direito tributário, e o que você citou há pouco. Olha, quando a gente fala de recursos, pressupõe orçamento. E a minha perspectiva, sendo professor de direito financeiro há tanto tempo, é que nós temos uma enorme dificuldade de colocar, mesmo na universidade, o direito financeiro como sendo algo importante, algo que tenha uma inserção social. Eu às vezes até escuto, olha, direito financeiro não tem uma inserção social. Parece que a gente concorda, direito financeiro tem uma inserção social. E aí imagine, se o senhor tem dificuldade de tentar convencer, digamos, parte da academia disso, imagine a dificuldade dos pesquisadores da área de comunicação de convencer a academia, principalmente na área da ciência política, de que recurso comunicacional é recurso. Na verdade, ele é um capital simbólico, não é algo tão palpável assim. E aí, daí a ideia de que essa deve ser uma preocupação do Estado, porque esse recurso ele possui uma dualidade muito relevante nesse sentido, uma especificidade dos recursos comunicacionais, que ele é ao mesmo tempo um produto, afinal de contas a gente consome comunicação, a gente consome mídia, né? Seja para entretenimento, seja para informação, mas ele não é um produto como um outro produto qualquer, ele não é, por exemplo, igual a um sapato ou igual a uma gravata. Mas ele tem um destaque, não é? As maiores fortunas do mundo. Exato, então aí a dualidade é justamente essa, quer dizer, o capital dele não é só nesse sentido, ele também ele constrói a realidade, certo. Ele forma a visão de mundo das pessoas. Sem dúvida. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo em sala de aula ou em debate, que é o seguinte: tudo bem, vamos pensar num mercado como, por exemplo, de tênis ao redor do mundo, em que há uma liderança muito forte da Nike. A chance de você, ao consumir um tênis Nike, decidir votar no candidato X ou Y é mínima. Ou seja, é difícil você perceber uma associação direta entre o consumo do seu tênis e a sua opção eleitoral. Certo. Mas o consumo dos produtos de mídia e a sua opção eleitoral, essa associação, por exemplo, ela se dá de maneira mais direta. Não por acaso, teóricos da democracia, e um deles, talvez o mais célebre nesse sentido, Robert Dahl, estabelecem como pré-requisito para democracias fontes alternativas de informação. Não por acaso, países autoritários, ao estabelecerem um regime autoritário, uma das primeiras iniciativas tende a ser justamente o controle, né, rígido dos meios de comunicação, porque é por meio do consumo desse produto, dessa forma simbólica, como a literatura em ciência política e comunicação chama, é que os cidadãos formam sua visão de mundo. Mas, Juliano, veja bem, a gente utilizou o exemplo do tênis, não é? Por que não utilizar o exemplo da própria comunicação? A Constituição tem lá um dispositivo, é o 222, parágrafo 5º, que diz que os meios de comunicação, nem direta, nem indiretamente, devem estar sob monopólio ou oligopólio. Até porque as grandes fortunas do mundo giram em torno, e do Brasil também, giram em torno da comunicação. Isso. Então, como é que isso, na perspectiva da ciência política, da ciência social, do jornalismo, como é que vocês convivem com isso? A impossibilidade constitucional do monopólio. Para quem não sabe o que é monopólio, é quando todo o setor de mercado é controlado por um só. Oligopólio quando é controlado por poucos. Isso ocorre na comunicação ou não? Isso ocorre e é uma característica muito forte na comunicação. Não só no Brasil, ou seja, o fenômeno do oligopólio em comunicação ele é um fenômeno antigo, ele está justamente atrelado ao surgimento dos meios de comunicação de massa. No entanto, países de tradição liberal enraizada procuraram criar mecanismos para se prevenir do exercício de poder a partir desse oligopólio. Ou seja, o que é que isso significa na prática? E aí entra o papel do Estado como fundamental. Se a gente observa países como, por exemplo, Noruega, Suécia, a gente até pode citar os Estados Unidos, mas ele não é um grande exemplo nesse sentido. Certo. Mas a gente percebe, por exemplo, o Reino Unido. Então, nesses países, há uma preocupação muito grande no que diz respeito à existência de mecanismos legais previstos formalmente para se evitar o oligopólio em comunicação. E por que essa preocupação? Por um motivo que está lá na raiz da preocupação liberal. Para evitar
que pequenos grupos exerçam um poder tirano. Ou seja, se é permitida a formação de grandes oligopólios na área de mídia, a chance desses oligopólios governarem o país no lugar dos governantes eleitos pelo povo é grande. Então, diante disso, normas são criadas, como por exemplo existe no Canadá, normas são criadas para evitar esse oligopólio. Nesse sentido, a nossa Constituição, ao prever isso, representa um avanço em relação à história do país. Mas, ao mesmo tempo, eu volto àquele ponto, esses artigos ainda não foram regulamentados. Ou seja, eles estão previstos no capítulo da comunicação social, mas não foram regulamentados. Então você defende a regulamentação. A gente não sabe, por exemplo, o que é um oligopólio. Tá. O que é um monopólio? O monopólio talvez seja mais fácil. Mas o que é o oligopólio? Quantos, e aí, né? Exatamente, quer dizer, então cabe aos países destrincharem esse princípio e estabelecerem formalmente o que é que significa o oligopólio, como há, por exemplo, nos Estados Unidos, como há no Canadá. Mas aí me remete a duas perguntas para você. Estratégias da comunicação. Eu vi que você tem uma preocupação com isso, a democracia e a mídia. E quais seriam assim as estratégias de comunicação para, de uma maneira, eu acredito, sutil, orientar comportamentos? Essa é uma primeira indagação que eu te faço. Quais seriam? Deixem em aberto, porque às vezes as estratégias existem, mas elas são tão ocultas ou elípticas, ou, digamos assim, não expressas, que a pessoa não percebe. Outra coisa, isso deve funcionar muito bem em relação à propaganda. A Constituição também diz que, quanto à propaganda, deve haver restrições legais. Engraçado, ela fala em liberdade, mas ela não é uma liberdade ilimitada. Absoluta. Restrições legais com relação a tabaco, bebidas, medicamentos, terapias, agrotóxicos. E aí, como é que a gente compatibiliza isso? Estratégias de comunicação, de indução de comportamento e, ao mesmo tempo, restrição legal. Como é que vocês funcionam tão bem com isso, né? Aliás, o curso de Ciência Política que você fez no doutorado é conceito 6. Eu quero insistir nisso. É um conceito muito alto. Então, o que é que vocês discutem por lá? Começando pelo fim, infelizmente, essa discussão no que diz respeito à comunicação, poder simbólico, de uma maneira geral, ela é um tanto periférica na ciência política. A ciência política contemporânea tem se preocupado, e aqui no Brasil segue mais ou menos essa linha, tem se preocupado com estudos legislativos, por exemplo, questões principalmente dessa natureza. Então, assim, isso, de certa forma, eu entendo como algo ruim, porque não há uma preocupação em investigar essas dinâmicas. Mas o que acontece? A gente pode procurar responder essa sua pergunta procurando ressaltar o seguinte: normas formais que venham a ser instituídas, elas podem tanto reforçar princípios democráticos, como elas podem representar barreiras a esses princípios democráticos. Ou seja, uma vez implementadas, determinadas normas podem se transformar assim em censura. Uma vez implementadas, a depender do desenho institucional dessa norma, ela pode não, pelo contrário, incentivar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. E o que é que acontece? É importante a gente visualizar uma arena, uma arena de disputa de poder, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Então, o que é que acontece nessa arena? Existem os grupos que são historicamente beneficiados pelas atuais normas, e aí eles procuram criar barreiras a mudanças nesse sentido. E aí, uma das principais estratégias nesse sentido é atrelar qualquer discussão dessa natureza a uma suposta tentativa de censura. É possível que uma regulamentação dos artigos previstos na Constituição se transforme em censura? Ora, possível até porque o papel aceita tudo. Agora, é razoável fazer uma associação direta e absoluta entre qualquer iniciativa nesse sentido e censura? Não. Se fosse razoável, a gente poderia dizer, por exemplo, que os Estados Unidos exercem a censura. Eles não exercem. Ou seja, a FCC, que é a agência deles que regula a comunicação, ela existe desde a década de 20 e de 30 do século passado. No Reino Unido também a gente poderia dizer que há censura? Não, eles têm sim a Ofcom, que é uma espécie de agência que regula a comunicação. Então, veja, não quer dizer necessariamente que a existência de regulamentação vá se transformar em censura. Não. Ela pode, inclusive, esse é o propósito em países democráticos, que
que regulamentação nesse sentido, que normas dessa natureza sirvam para reforçar princípios democráticos. Que haja mais liberdade de expressão, que haja mais liberdade de imprensa. Menos oligopólio. E aí isso tem relação direta com um menos oligopólio, ou seja, uma mídia menos concentrada. Não por acaso, países que lideram rankings de democracia são justamente países que possuem mídia diversificada, mídia plural. Essa é uma preocupação, professor, por exemplo, da União Europeia. Certo. Se o internauta for para a internet, mandar buscar por palavras-chave, por exemplo, União Europeia, mídia plural, mandar buscar essas palavras em inglês, ele encontra relatórios produzidos pela União Europeia que tem como objeto central essa preocupação. Incentivar a mídia plural, incentivar a diversidade de vozes. Porque mais do que nunca, e sobretudo nesse momento que a gente vivencia hoje, em que a mídia ocupa um papel muito importante, só existe quem é representado por meio da mídia. Senão se torna uma situação de invisibilidade social tremenda. Perfeito. Então, é função do Estado garantir essa visibilidade. Essa visibilidade ela não deve ser guiada essencialmente por princípios do lucro ou da audiência. Mas eu te pergunto o seguinte, a gente precisa trazer isso tudo para o lado concreto. Isso. Não é? No Brasil, eu morei na Europa durante um período, parece que você também viveu um pouco nos Estados Unidos, salvo engano, não sei se na Europa também. Pois bem, então a importância que tem a TV aberta no Brasil, e eu vejo que você, na tua tese de doutorado bem recente, falou sobre a importância da TV aberta na democracia. A importância da TV aberta no Brasil é muito maior do que a TV aberta nos Estados europeus, até por causa do nosso grau cultural, não é? Então, como é que você fez esse link entre a fragilidade da democracia e a TV aberta no Brasil e na Argentina, na tua tese de doutorado? Então, o que é que acontece? Porque aqui no Brasil, descontraindo um pouco, se de repente você tem uma novela, pega um ator e coloca como médico, ou coloca como um juiz durante 2, 3 meses, a credibilidade que ele possui numa novela das 8 como médico e como juiz é muito maior do que um médico ou um juiz que já está ali no exercício profissional há 30 anos. Isso. Não é? A televisão no Brasil ela tem uma importância muito grande, ou seja, os dados que apontam, por exemplo, para a penetração da televisão, ou seja, em quantos municípios, aliás, em quantos domicílios há televisão no Brasil, qual a abrangência nacional da televisão. Então, embora a gente, principalmente nos grandes centros urbanos, embora a gente perceba um uso cada vez maior de dispositivos móveis, internet, tablet, celular, notebook, a televisão ainda é o principal meio de comunicação de massa. Porque até o celular no nosso tem a país. televisão, às vezes, da pessoa. Pois é, e a gente tem um histórico, né, muito próximo. Assim, as pessoas têm uma relação afetiva com a televisão e com a programação televisiva. Ao mesmo tempo, nós temos pouca tradição, né, com relação à leitura. Nosso hábito de leitura, comparado, por exemplo, com a Argentina, né, que é o nosso vizinho, é muito, muito ruim. Né, estamos muito aquém do que outros países. Então, assim, a televisão ela ainda ocupa um papel muito importante. E aí, o senhor pergunta qual a relação dela com a discussão sobre qualidade da democracia. E aí, dentro das estratégias de comunicação. E aí, o que é que acontece? A literatura em ciência política e os dados empíricos mostram isso, prevê o seguinte: quanto mais democrático um país, menos concentrado tende a ser o seu mercado de mídia. Certo. Ou seja, países como Noruega, eu gosto de citar a Noruega porque em um dos testes estatísticos que a gente fez, a Noruega aparece como mais bem localizada. Mas então, ela não é pequena demais não para comparar com o Brasil? Esse pode ser um dos... Inclusive, essa é uma das variáveis, ou seja, a população. E a distribuição cultural. Isso, Então, assim, mas o fato é o seguinte, os dados empíricos mostram uma associação muito forte, né, entre países democráticos, bem localizados em ranking de democracia, e aí países grandes, como por exemplo de extensão, como por exemplo o Canadá e os próprios Estados Unidos, eles estão bem mais bem localizados do que o Brasil em rankings dessa natureza. E aí o que é que acontece? Quando a gente pensa nesse sentido e relaciona com a discussão de para que haja democracia é preciso que haja fontes alternativas de informação. Por quê? Porque senão tende a prevalecer um discurso único. Né? Imagine um país onde há um monopólio da comunicação, onde há um oligopólio, digamos. Há poucas versões sobre aquela realidade. Quando se pensa em uma mídia diversa e plural,
pode-se prever, né, não necessariamente, mas pode-se prever que há uma chance maior de que mais versões sobre a realidade circulem. É o que a literatura norte-americana chama de mercado de pontos de vista. Então, o cidadão que está em casa, consumindo aquela programação, ele vai ter a opção de consumir mais de um ponto de vista sobre aquela mesma realidade. E aí a gente parte do princípio que, ao procurar retratar aquela realidade, é esperado que aquele grupo de mídia, de maneira explícita ou implícita, por meio da mensagem, insira os seus interesses. Claro. Então, não há ausência de interesse, não há imparcialidade nesse Talvez ambiente. quanto mais implícito for, mais eficaz. E aí o que acontece? Quando você não consegue, como não é esperado que você faça essa censura prévia, isso não é esperado, né, não é admissível em países democráticos, ou seja, o exercício da censura prévia, como é que você estabelece, digamos assim, uma prevenção ao estabelecimento de um discurso único? Você coloca várias pessoas falando ao mesmo tempo. Você dá diversidade de vozes para que elas se manifestem. Mas aí eu te pergunto, antes de falar sobre financiamento eleitoral, que eu acho que isso interfere decisivamente no nosso tema, mas eu te pergunto, será que o brasileiro não tem isso muito forte, incrustado? Por exemplo, um livro sobre biografia. Então, de repente, pessoas que sempre foram contrárias à censura, não é? Defendem a necessidade, digamos assim, de, quando se vai realizar uma biografia de alguém, ter a autorização dessa pessoa. Isso é muito comum ocorrer no Brasil. Por outro lado, eu te pergunto, poderia ser um processo inverso. Como assim? Se permitiria a publicação da biografia, claro, observando o princípio da verdade, e se a verdade não tivesse ali sido disposta, cabendo, portanto, a exceção de verdade, não é? Caberia uma indenização. Uma indenização poderia ser uma indenização pesada, afinal de contas, cada pessoa tem sim a sua inviolabilidade da honra. Não é? Por outro lado, eu creio que quando se fala em vida privada, intimidade, normalmente são esses critérios que no Brasil vêm prevalecendo. E aí, o que fazer? Vida privada e intimidade são conceitos invioláveis no texto constitucional. E muitas vezes a mídia ela tenta invadir esse caminho. Qual seria a tua preferência? Digamos assim, a necessidade da exigência de autorização prévia antes de publicar uma biografia, ou deixar publicar, observando o princípio da verdade, existe no direito a chamada exceção da verdade, e vir uma indenização subsequente. Não, nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, eu entendo que a melhor opção seria que se deixasse publicar, e uma vez, né, se verificando a violação de determinados direitos, que aquele que publicou venha a sofrer as consequências previstas em lei. Isso formalmente, do ponto de vista da comunicação, formalmente é o que acontece. O que também acontece, aí não é essa censura, como por exemplo se existia antes de 1988, né? A censura prévia com relação a meios de comunicação, ela foi abolida formalmente a partir da Constituição de 88. Tendo liberdade de informação jornalística. Isso, mas aí o que é que passa a acontecer muito claramente? Que é típico de mercados oligopolizados. Certo. A censura econômica. Certo. Então, grupos, e aí esse é o que acaba financiamento de campanha. Né? Isso é um risco para regimes democráticos. Porque se há uma censura econômica, determinados temas eles não vão vir à tona. Claro. E aí, como é que você cria mecanismos para evitar isso? Você favorece que vários grupos estejam fatiando esse mesmo bolo dos recursos comunicacionais. E aí, algo que eu acho que é super importante a gente ressaltar aqui, é que quando a gente fala sobre esse papel regulador, a instituição de regras, a gente está falando especificamente com relação à radiodifusão. Certo. Por um motivo específico dessa área, que é o seguinte: a emissão, a distribuição de ondas sonoras e de imagem, ou seja, audiovisual de uma maneira geral, como o internauta assiste na sua televisão, ela se dá por meio do chamado espectro eletromagnético, certo, que é um bem natural finito. E aí, para as pessoas do direito, isso é chover no molhado, né? Isso que eu estou dizendo aqui. Ou seja, por se tratar de um bem natural finito, cabe ao Estado estabelecer regras para que haja a exploração desse serviço. Tá. Então,
Ou seja, o papel do Estado é fundamental, sobretudo em função disso. Se eu sou um empresário e quero colocar um jornal em circulação só com o meu ponto de vista, basta que eu tenha dinheiro para rodar um jornal num parque gráfico. Certo. Se eu sou um empresário e quero rodar o meu ponto de vista num telejornal, não. Eu preciso da concessão do Estado para poder utilizar aquele espaço no espectro eletromagnético, que é um bem natural, finito e público. Mas aí eu te pergunto o seguinte, vamos lá. Eu, desde 16 anos, trabalho com direito, já faz muito tempo. Eu nunca escutei, artigo 223 é a Constituição de 88, portanto essa Constituição já faz 30 anos. Ela fala que quando se trata, a gente estava discutindo exatamente isso, na radiodifusão sonora, edições e imagens, há a possibilidade da não renovação da concessão ou permissão. Primeiro ponto, quer dizer, eu acho que a população em geral nem sabe que não há um dono de uma emissora de rádio ou de televisão. Há um concessionário, há um permissionário. E essa concessão, essa permissão fornecida pelo Congresso Nacional, ela tem alguns critérios. Como tudo na vida tem que ter algum critério. Entre os critérios eu cito 2. A não renovação da concessão ou permissão com uma votação nominal, porque isso tem que ser uma coisa de responsabilidade, não é? Com no mínimo 2/5 do Congresso Nacional. Ou seja, a cada período, isso eu não vejo divulgado, de 10 ou 15 anos, precisa haver a renovação da concessão ou da permissão. Por um lado. Por outro lado, é possível também um cancelamento da concessão ou permissão. Claro, por decisão judicial. E aí, a cada 10 anos, 15 anos, eu nunca vi se divulgar que, olha, hoje o Congresso Nacional vai votar a renovação. Vamos acompanhar pela TV Senado, né? Se vai ser renovado ou não. Já porque TV Senado, TV Câmara, TV Justiça, isso, não é? Que eu te conheci a partir da TV Justiça, que eu acho uma experiência, vamos conversar um pouquinho sobre isso, não é? Acho uma experiência, digamos assim, tão significativa que, como nós temos um tempo por cada bloco, eu vou pedir para que vocês acompanhem. E aí, o que é a TV Senado, o que é a TV Câmara, o que é a TV Justiça? Vamos conversar com uma pessoa que trabalhou quanto tempo na TV Justiça? 7 anos. 7 anos na TV Justiça. E muitas vezes ligada à área jurídica, isso, não foi? No próximo bloco a gente continua com o Juliano.